Enfim, eu acho que assim, eu acho que o Eugênio perguntou, né, por que a gente não vê mais isso nas escolas, por exemplo, né? Eu acho que porque a educação num todo, como ela tomou um fim utilitarista, ela deixou de lado tudo aquilo que não tivesse uma aplicação imediata no mercado de trabalho. Sim. Né? Então, a poesia some por isso, né? Porque ela é arte e ela tem um valor em si, né? Agora, além do valor em si, aí o João também pode comentar um pouquinho melhor sobre isso, acho que, eu não sei, que a gente já podemos seguir, né? O João também, você fala pra gente, você fala, João, fala, pessoal, eu preciso dormir também, aí você pode cortar a gente também, viu, João? Que é o seguinte, quando a gente fala com as crianças, e os pais devem falar sem tati-bitate, né, sem ficar falando palavras erradas, falando de um jeito infantilizado, tem que conversar com as crianças, né, como se elas entendessem tudo, porque uma hora elas vão entender, né, até a gente tem muita palavra que a gente não conhece, né, o primeiro poema começa com uma palavra que quase ninguém conhece, a não ser o João, né, noite após noite vem de truz, quando mamãe apaga a luz, né, e quando eu fui procurar o que significava esse truz, eu achei brilhante a aplicação dele ali. Eu falei, pô, agora aprendi uma palavra nova, né? Então, assim, a poesia, ela faz isso também, né? Ela faz a criança adquirir vocabulário. Mas antes de falar sobre essa questão do vocabulário, eu queria falar um pouquinho com o João sobre a questão da consciência fonética, né? Ou seja, do que é a palavra dentro da poesia e como isso vai formando a audição da criança. Porque, veja, quando a gente fala, né, quando a gente lê poesia para criança, né, e o João pode ir me corrigindo, como a gente tem palavras, né, então, truz, luz, né, reis, greis, galhardia, dia, a gente faz com que a criança pare de pensar na palavra só como um todo e passe a enxergar as partes da palavra também. Então, isso, para uma criança que vai ser alfabetizada, é crucial, porque ela começa a perceber que, olha, tem palavras que terminam igual, tem palavras que rimam, não é? Então, tem palavras que rimam. Então, a criança, para saber que tem palavras que rimam, ela precisa escutar várias vezes poemas. Aí vai chegar uma hora, né, num segundo estágio, em que você pode perguntar, em que você consegue conversar com a criança e falar, olha, o que rima com pastel? Ela, céu, né? O que rima, porque isso também é uma outra coisa interessante sobre as rimas, né? Uma coisa não precisa ter nada a ver com a outra. Pastel e céu, aparentemente, não tem nada a ver com outra, a não ser que seja um pastel bem bom, que aquela mordida te faz lembrar do céu, não é? Mas quer dizer, só depois de um terceiro momento, ou seja, depois que a criança já escutou várias vezes rimas e depois que a criança já aprendeu a identificar palavras que rimam, é que ela começa a criar suas próprias rimas, né? Então, o fato da gente recitar poema para as crianças, ler poema para as crianças, vai prepará-las muito mais para a alfabetização do que simplesmente se a gente só lesse prosa, por exemplo, ou se a gente não lê, né? Pais que não leem para os filhos. Então, a poesia ela tem essa finalidade, né? Quando a gente... Agora, pensando numa questão prática também, né? Então, por exemplo, eu lembro de um poema da Cecília Meirelles em que ela usa tempo e temporal, né? Quer dizer, então ela está usando palavras que são da mesma família, né? Então, quer dizer, isso dá um ganho para a criança, que se você fala no dia a dia, vai dar um temporal, ela não faz ligação com a palavra tempo, mas dentro de um poema, tempo e temporal, como ela está jogando com essas palavras, isso faz com que as crianças passem a ter uma consciência acerca da construção das palavras, das suas partes, né? Tem um outro poema dela que daí já são palavras que não têm a mesma origem, mas que são muito parecidas, como ela fala viola, vila, vilão. Acho que é a viola do vilão. É uma coisa assim, é um poema da Cecília, que está no Isto ou Aquilo. Então, quer dizer, viola, vila e vilão não têm a mesma origem, né? Mas faz com que a criança comece opa, peraí, existem palavras que são escritas parecidas. Então, quer dizer, tudo isso vai preparando a criança, né? E aí eu queria que você falasse também essa questão do ritmo, né? Que você falou do ritmo, talvez a entonação, a interpretação, como tudo isso ajuda a criança a falar, mas também
a ler, né? Assim, o que mais a gente tem dentro da poesia que favorece essa questão do desenvolvimento linguístico da criança, entende? As rimas são muito importantes, né? O ritmo também, a sonoridade, isso que você falou da Cecília, por exemplo, é a aliteração, né? A aliteração é a repetição no início das palavras de consoante, né? Aí tem um exemplo bem claro, né? Vila, viola e vilão, né? VVV, VV. O exemplo clássico em língua portuguesa no Brasil é Cruz de Souza, né? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias, dos violões, né? Um monte de V. Isso ajuda na sonoridade, né? O ritmo, veja, interessante isso do ritmo. Tudo na língua tem ritmo, tudo, né? Pode ser um ritmo desagradável, pode ser um ritmo agradável, mas tudo tem ritmo. Tudo que eu falar tem ritmo. E tudo que eu falar está metrificado, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Tudo que eu falar está metrificado. Deu 11 sílabas. Tudo está assim. Não existe, na verdade, algo na língua fora completamente do ritmo, que é impossível, né? É como, enfim, aí eu ia dar um exemplo da filosofia, mas não vem ao caso. Então, assim, mas isso ajuda quando a poesia é bem ritmada, metrificada, né? Com rimas e tudo mais, a criança vai perceber a harmonia, né? Vai perceber o ritmo harmônico da coisa. Olha, essa palavra combina com aquela, essa combina com aquele ritmo, combina com esse. E isso de forma instintiva, só ouvindo, né? É de uma riqueza imensa isso. Eu falo isso porque eu tive, o Eugênio falou que infelizmente só teve contato com os 12 anos na escola com poesia. Eu tive muita sorte porque eu sou do interior da Bahia, é uma cidade que tem muito músico, e meu pai e meu tio recitavam cordéis desde criança para mim. Então, o Nossa, cordel então eu ouvia desde menino, né? tá vendo? Então isso fica, e veja, esse ritmo ficava, né? E embora eles não como o Francisco achou que meu pai era escritor e tal, nunca, não foi, não. Meu pai, na verdade, vem da roça, com quarta série primária, mas é daquelas figuras assim que sempre teve livro em casa, sempre leu e sempre teve, até hoje lê, né? E sempre comprava cordel, eu lia e ele memorizava, e meu tio também memorizava e falava. Então esse ritmo, você vai percebendo que a língua é bela, é harmônica, e dá para combinar coisas, combinar sons, né? Porque métrica, o aprendizado de métrica na coisa mais, digamos assim, mais técnica, é fonema. E o que é fonema? É a menor partícula da palavra que faz sentido. Métrica é isso, é você saber harmonizar esses fonemas, colocá-los onde ela deve cair dentro do verso. O verso de 10 é onde ele deve cair, né? O verso de 12 e assim por diante. Então, ajuda muito na questão da beleza e da sonoridade e da harmonia da própria língua, né? É por isso que alguns poemas, o poema em verso livre, ele é mais difícil, porque o poeta vai ter que encontrar um tipo de ritmo muito dele. Ele vai ter que sair desse ritmo conhecido da língua e inventar outro. Os poetas hoje, praticamente muitos não sabem, né, achando que estão fazendo verso livre, na verdade estão fazendo prosa ruim. Não é nem Sim. prosa boa, é ruim. Então, assim, no verso livre é também possível fazer grandes poemas. Tem poemas belíssimos em língua portuguesa de verso livre. Mas o poeta tem um conhecimento absurdo do método, né? Ele não é assim, caiu no colo e vou fazendo. Não dá para fazer, né? Não dá para fazer. Eu acho que interessante, né? Em todas as outras áreas que tem que ter técnica, né? Medicina, por exemplo. Todo mundo quer um médico que conheça a técnica médica, né? Ninguém quer ser Sim. operado por um sujeito que um açougueiro, né? Na arte não tem isso, né? Na arte não pode tudo, né? Não pode É. tudo. Tem que ter técnica, tem que ter aprendizado técnico também, né? Então a João, criança começa a perceber essa harmonia toda.